Todo final de ano, no mês de dezembro, próximo do Natal, as lojas e mercados de todo o país começam a ser invadidos pelos panetones. Essa massa doce já virou sinônimo de Natal e Ano Novo também. Hoje vamos ter uma conversa muito especial para explorar a origem, a fabricação e a farinha usada no panetone. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Darcy Holanda Mendes, diretor de vendas e marketing da Irix Brasil. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Joyce. Mais do que um símbolo natalino, o panetone tem uma tradição que atravessa séculos e fronteiras, conquistando o coração e paladar de todos os consumidores. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de panetone no mundo, inovando em tecnologia, qualidade e fermentação natural. O que é a lenda do panetone? Essa é uma lenda muito interessante, né, de como nasceu o panetone. Foi por volta do ano 1470, um confeiteiro que trabalhava numa casa, né, de família real na Itália. Ele tinha um banquete que ele tinha que fazer uma sobremesa e ele se perdeu no feitio dessa sobremesa e rapidamente ele improvisou numa massa onde ele colocava manteiga, frutas, né? E na junção dessa massa ele criou essa sobremesa que foi levado à mesa e foi realmente muito sucesso, né, com ela. E o nome desse confeiteiro era Tony. E aí foi que nasceu o nome dessa sobremesa, o panetone, que virou o panetone. E essa receita errada que surgiu lá na Itália virou um sucesso global realmente, né? E, Darcy, existe uma farinha específica para fazer o panetone, né? Exatamente. No mundo da panificação, né, a matéria-prima trigo, ela na moagem dela existem diversas passagens, né, e você pode ter do trigo uma farinha, por exemplo, para pão, para massas, para biscoitos, né? E a farinha do panetone ela tem realmente uma característica, né, especial, é uma farinha especial para panificação, onde ela tem ali alguns parâmetros que realmente enobrece a produção do panetone. E o panetone brasileiro, ele mantém aí a versão italiana? É claro que a gente acaba sempre adaptando, readaptando, mas ela mantém ainda algo lá do italiano, né? Sim, o panetone, né, realmente ele é um produto italiano, né? Vem da fermentação natural onde a Itália é o berço da fermentação natural. O panetone no Brasil, ele chegou ao Brasil pelo senhor Carlos Balducco, da família Balducco, né? Então ele trouxe uma receita tradicional italiana da família. Em 1948 ele chega aqui ao Brasil, ele tem essa receita. Em 1952 ele tem a primeira confeitaria dele, né? E com esse produto, com uma característica muito importante, né, com fermentação natural. E em 1962 ele constrói a primeira fábrica de panetones no Brasil. Então foi uma referência, né, e com o crescimento desse produto na sazonalidade no Natal foi um tremendo sucesso. E por falar em fermentação natural, desde 2020, a pandemia aí, há uma preferência dos consumidores pela fermentação natural e é um processo mais difícil também, mais arriscado, né? Para quem produz o pão, pode azedar, pode perder aquela produção toda. Mas a sua empresa é uma empresa alemã com muitos anos de tradição, 170 anos, né? Um século e meio praticamente, e vocês desenvolveram uma solução, inclusive, para fazer uma fermentação natural em pó. Exatamente. Bem, o processo de fermentação natural realmente exige um cuidado muito específico. Você tem que alimentar esse fermento todo dia com água e com farinha, né? E essa tecnologia não é nova aqui no Brasil, que nós trouxemos há 20 anos atrás, mas agora com o advento da fermentação natural,
tem se consumido muito essa solução que nada mais é, Joyce, que você imagina industrialmente você fazer um fermento natural em tanques de inox, né, com todos os controles de pH, acidez, e depois você transforma esse fermento natural em pó. Chama-se então uma massa madre em pó que nós trouxemos para o Brasil. Já é uma realidade na Europa desde os anos de 1950, mas que agora chega muito forte no Brasil, como você bem lembrou, na pandemia, a questão de fermentação natural, o consumidor foi atrás, descobriu os benefícios de uma fermentação natural. Então, através dessa tecnologia, onde você traz para o Brasil essa massa madre em pó, você consegue manter um nível de qualidade e padronização nas produções dessas massas, hoje desde uma pequena padaria até grandes indústrias. E o consumidor percebe a diferença entre a fermentação natural e o biológico? Consegue. Existe até um detalhe muito importante. A partir do momento que uma padaria faz um produto de fermentação natural, se por algum acaso ele não produz esse produto no dia seguinte, o consumidor já percebe a diferença. A fermentação natural, ela tem uns benefícios na saúde que melhora muito a digestibilidade, tem um índice glicêmico menor, e ela dá aroma, né? E produz no pão alvéolos mais abertos, uma casca mais crocante. Então, se o produto é mais doce, ele realça o dulçor. Se o produto é mais crocante, ele realça a crocância do pão. Então, isso é uma característica que o consumidor percebeu e hoje ele procura, né, numa padaria, produtos com fermentação natural. Quantos por cento mais ou menos do mercado de panetones a Icres representa aí que vocês fornecem a solução, desde a pequena padaria até a grande indústria? Olha, nós tivemos um crescimento muito forte nos últimos 3 anos, justamente com esse apelo de fermentação natural. Para você ter uma ideia, hoje existe uma pesquisa com o consumidor nacional que 76% do consumidor brasileiro ele prefere um panetone com fermentação natural, né? Então, com essa tecnologia, a gente veio facilitar muito tanto a padaria pequena como as grandes indústrias a produzir um panetone com fermentação natural. Então, essa procura por fermentação natural fez com que a gente crescesse muito nesse mercado. Nós estimamos hoje que as soluções que a gente entrega no mercado de panificação de panetones, a gente atinge aí soluções que o ano passado resultaram em mais de 15 milhões de unidades, né, de panetones, o que representa aí aproximadamente 15% do mercado industrial de panetones. E agora cresce muito o consumo, né? Porque é um símbolo, aí tornou-se um símbolo do Natal, mas o ano todo a gente já encontra panetone no Brasil, né? Nós encontramos sim, isso é uma característica que vem de um produto que é muito forte na sazonalidade agora, em outubro, novembro e dezembro, né? Ainda é grande volume, mas eu acredito que hoje já 10% do volume anual de panetone já se transportou para o consumo mensal. Em muitas padarias e algumas redes de supermercado você tem um panetone o ano inteiro. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Quando a gente
gente fala em malte, vem à mente cerveja, mas a panificação também utiliza o malte, né? Isso é muito interessante, né? O nosso precursor, o nosso fundador da nossa empresa, lá em 1900, ele descobriu o seguinte: ora, esse grão maltado, porque o malte é um processo, né? Esse grão de cevado de trigo maltado que vai para a cerveja, o que aconteceria dele se ele fosse transformado em pó e fosse usado nos pães? Então ele teve essa descoberta, essa invenção. Então você imagina o seguinte, um paralelo muito fácil de compreender. O malte na cerveja, ele dá cor e aroma para a cerveja, ele dá sabor. Então, esse grão maltado, quando ele é torrado e triturado, né, com a tecnologia, ele adicionado no pão, ele também vai dar cor e sabor aos pães. Então, se você quer um pão caramelado, você vai pegar um malte caramelo e vai colocar no ingrediente da sua receita de pão. Se você quer um pão mais escuro, você vai pegar um malte mais escuro e colocar numa receita de pão. Um exemplo básico, assim, você tem um pão integral, ali a Irix tem a condição de dar um produto clean label, totalmente natural, que adicionado à receita desse pão vai dar um tom caramelado. Assim como você tem um pão típico australiano, que é um pão mais escuro, você tem um malte mais escuro que você vai colocar ali e ter uma cor mais escura no pão. A Irix é alemã, ela está presente no Brasil, vocês têm fábrica no Paraná e inclusive uma parceria aí com uma cooperativa em Guarapuava. Exatamente, isso é uma coincidência muito positiva no nosso negócio. A Irix é uma empresa alemã que tem como base, né, massas madres, maltes para panificação e maltes para cerveja. E quando ela veio ao Brasil pesquisar sobre o mercado nacional, ela descobriu que existe aqui no Brasil, vai fazer 75 anos, 5 colônias ali em Guarapuava, de colonos que vieram no pós-guerra da Alemanha e se instalaram ali na região de Guarapuava, iniciaram o cultivo de trigo e cevada, né, e os principais negócios da cooperativa agrária no Brasil. Tem um moinho para panificação e tem maltes para cerveja. Inclusive, ela é líder no segmento de maltes para cerveja. Então, foi uma coincidência muito positiva, onde hoje nós podemos ter um sócio no Brasil que entrega uma farinha de excelente qualidade, né? E também trabalha no mercado de malte para cerveja. E essa solução que vocês entregam para a padaria, para a indústria, para a produção aí de pães, panetones, alguns bolos, a matéria-prima vem desses produtores lá de Guarapuava e vem alguma coisa da Alemanha também? Porque a gente sabe que o Brasil, ele produz cevada, mas ainda numa pequena quantidade. Olha, o coração do nosso negócio é justamente as massas madres em pó e os maltes para dar cor no pão. Então, nós ainda trazemos da Alemanha, né? Porque produzimos isso lá em grande escala, né, tanto as massas madres como os maltes. Então, vamos dizer, né, esse core business do nosso negócio, dessa massa madre malte, por enquanto a gente traz da Alemanha. Mas as farinhas e os outros ingredientes, né, nós temos aqui no Brasil com grande qualidade e a gente junta a tecnologia alemã com o ingrediente no Brasil para trazer para o consumidor. E essa cooperativa consegue fornecer para vocês o que vocês precisam, aqui o que vocês utilizam aqui do Brasil, ou vocês também compram de outras regiões? Nós temos uma característica que dentro do nosso mercado competitivo é muito importante. Então nós temos ali do ladinho da nossa fábrica um moinho que nos entrega a farinha, que também é o maior ingrediente de maior volume nosso, é a farinha. E a Agrária tem um moinho com farinhas tipificadas, onde ela atende às grandes indústrias do Brasil, né? Então nós temos, por exemplo, a farinha que vai nas nossas soluções do Panetone é a mesma farinha que vai lá para Balduco, né? Porque eles fornecem a farinha para o Panetone para Balduco, assim como farinha para as grandes indústrias de pão. Então nós temos esse diferencial competitivo. Eu tenho um parceiro que me entrega a melhor farinha tipificada para a produção das nossas soluções. Darcy, e a gente tem uma combinação aí de tecnologia moderna com processos tradicionais, né? Justamente para não perder a identidade do produto, né? É a junção, né, de
técnicas milenares com tecnologia alemã. Então, a gente consegue voltar, por exemplo, à fermentação natural, há mais de 10 mil anos a gente tem a fermentação natural. A gente traz para o panificador essa mesma tradição, né? Essa mesma qualidade do produto com uma tecnologia que permite levar à mesa do consumidor, né? A gente fala do grão ao pão, o melhor produto. Nós falamos aqui no início o número de unidades de panetones consumidas no Brasil, mas o número que o setor de panetone movimenta é bem relevante para a economia, né? Nós estimamos, tá, que o mercado hoje é de 233 milhões de unidades de panetone, na base de 400 gramas, que é a embalagem mais usual. E isso representa mais de 2 bilhões de reais de faturamento, né? A gente acredita hoje que 53% desse volume está nas grandes indústrias e 47% está no mercado que a gente chama artesanal, mas é o mercado onde padarias produzem, tanto em padarias de bairro como redes de supermercado. Cresceu muito, Joyce, a produção desses produtos em padarias artesanais, tá? Porque hoje, com toda essa tecnologia e qualidade e facilidade para uma padaria produzir um panetone de qualidade, realmente é um atrativo muito grande para o setor de padarias do Brasil. Porque a solução vai pronta, é como se fosse uma farinha de bolo que a gente compra lá na caixinha, no pacotinho, a mistura só coloca leite e ovos no bolo. O panetone vai acrescentar o quê? Exatamente, o seu conceito para o entendimento é muito prático. Assim como a dona de casa tem uma mistura pronta para bolo, a gente tem solução, uma mistura pronta para panetone, onde ele agrega aí a farinha, né? Onde ele agrega aí as frutas ou gotas de chocolate, né? Então é um processo muito mais prático. Uma receita de panetone que a gente diz artesanal, ela leva em torno de 13 ingredientes. Então imagina você pesar, né, comprar, estocar 13 ingredientes, ao passo que você já pode entregar isso, né, numa solução praticamente completa, onde você põe água e fermento, né, e adiciona as frutas e as gotas e você tem um panetone de excelente qualidade. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio.
Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. E quem está nos acompanhando, que gosta de cozinhar, deve estar se perguntando, mas como eu faço o panetone em casa? É um pouco difícil porque além de ter a solução, depende também dos detalhes do forno, né? Exatamente, Joyce. Possível né? Mas realmente o forno, a limitação do forno, né? Geralmente um panetone ele tem uma boa performance num forno de lastro, que a gente chama, né? E o forno para panificação ele precisa de vapor, né? E num forno comum de casa você pode até chegar num pão doce com frutas, né? Mas um panetone autêntico com aquele volume, com aquela copa dourada, com as fibras, é um pouco mais difícil. Era justamente isso que eu queria perguntar. Qual que é a importância do vapor aí? Para ele deixar mais encorpado, aquele crescido, deixa mais macio, né? Exatamente. É uma questão de qualidade no forneamento, né? Então, não é impossível, né? Mas hoje, com as tecnologias que a gente tem, de forno, elas estão muito adaptadas para uma padaria. Para o consumidor ainda é mais difícil, um pouco mais difícil. A gente vive um momento que tudo está caro, mas o consumidor está sempre comprando. Mas houve alta aí nos preços dos insumos e a gente percebe que hoje em dia tem panetones também menores. Eu não sei se seria uma coisa para ser mais acessível ou para, em vez de família, ser unidades individuais ou para menos pessoas. É uma combinação de fatores, né? Com a crise da Covid e logo depois também a guerra da Ucrânia, a Ucrânia é um celeiro mundial de trigo, né? Então isso afetou muito os custos das matérias-primas envolvidas na panificação. Então houve um aumento de custos, né, que ainda mais afetadas aí pela variação cambial, porque o trigo é um produto de commodity, ele é regulamentado pelo câmbio também. Todas essas influências, Joyce, fez com que os produtos de panificação aumentassem de custo e, naturalmente, o preço também. Mas, assim como outros, né, vários, o mercado de chocolate hoje... Cacau, existe uma crise muito grande no cacau, então hoje a gente vê as embalagens dos produtos menores, né? Uma barra de chocolate que era de 200 gramas, agora é de 100 gramas e assim por diante. Então no panetone houve essa mudança. O panetone que era de 500 gramas agora é de 400 gramas, né? E também temos panetones de 200 gramas e até mini panetones. É uma tendência mundial de você ter formatos menores, porções menores em toda a confeitaria, né? Então o panetone também teve um impacto dessa tendência de ter um panetone menor. Por isso que a gente sempre fala aqui, o importante aqui, a importância, né, de valorizar o produtor rural, o homem do campo, porque é dele que vem o trigo, dele que vem o cacau, e se o preço está alto para o produtor, ele acaba produzindo menos e para o consumidor sempre vai chegar mais elevado. Darcy, muito obrigada pelas suas informações, foi bom aqui conhecer sobre panetone. Muito obrigado, Joyce, à disposição. Obrigada. Gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional. Mogi das Cruzes é referência em agronegócio, como colocou aqui o secretário, faz parte do Cinturão Verde do Alto Tietê, na região metropolitana de São Paulo. É conhecida como a terra do caqui. A cidade também se destaca pela produção de néspera e cogumelos. Renato, o que tornou Mogi aí a terra do caqui?
Mogi das Cruzes, historicamente, né, a gente tem a colônia japonesa muito forte, né, com uma influência muito grande no setor da agropecuária aqui do município e da região. E a gente tinha uma força enorme na produção de pêssego. E, seguida a produção do pêssego, houve a introdução do caqui, inicialmente com um caqui denominado rama forte, e houve uma expansão bastante interessante, comercialmente falando, do caqui rama forte, e a cidade prosperou muito por causa das condições climáticas e a produção e a safra de altíssima qualidade num período em que a gente tinha uma escassez de fruta no mercado. E aí, como a gente iniciava a safra do caqui no mercado atacadista, nos tornamos então Mogi, a terra do caqui. Bom, Renato, a cidade também pode ser conhecida também como a cidade da Nêspera, né? Porque é uma referência nacional na produção. Sim, exatamente. A Nêspera é uma cultura que tem uma necessidade específica de clima, né? Temperatura, umidade, a disposição de horas, né? De fotoperíodo, muito importante para o desenvolvimento da cultura. E Mogi das Cruzes tem uma condição edafoclimática muito interessante, porque a gente tem uma variação de ambientes, né, dessa topografia, relevo, umidade, temperatura, fotoperíodo, muito diversificada. E isso traz a possibilidade de diversas culturas, principalmente na agricultura. E a Nêspera, hoje, a gente representa em 90% da produção nacional. Então, é uma cultura bastante relevante. Tivemos muitos problemas na produção dela nos últimos anos, mas esse ano a gente teve uma safra excelente. Então, somos ainda um grande polo, né, de produção de nésperas também. E outra cultura que é importante, que é bem significativa aí para a cidade é a produção de cogumelo, né, Renato? Sim. A produção de cogumelo também é bastante antiga aqui no município, né? Ela chegou aqui no município através da colônia chinesa e em seguida ela foi para uma interferência da colônia japonesa também. Então você começa a ter influência das duas colônias. E hoje a gente tem a maior diversidade de produção de cogumelos do país aqui no município e a maior concentração de produtores também. Então a gente tem uma grande safra de cogumelos durante o ano todo e a gente consegue distribuir em vários canais comerciais também, colocando esse cogumelo inclusive num programa municipal que a gente tem aqui, que a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Assistência Social e consegue disponibilizar cogumelo até para as famílias que estão em vulnerabilidade social. O agro aí, ele tem provavelmente um impacto importante na economia local, né? É muito intenso, né? A gente costuma dizer aqui na região, na verdade é uma característica nacional, né? O Brasil é um país agrícola, né? Agrícola-pecuário. Mas aqui a gente costuma dizer que quem dispara o processo econômico regional é o setor de agronegócio. Então, essa diversidade de culturas, né, dentro do cinturão verde da cidade de São Paulo, produção de hortaliça, produção de frutas, produção de cogumelo, produção de flores, alguma parte zootécnica, ovos de codorna, é bastante intensa na região. Você falava há pouco das condições aí, né, do clima favoráveis para a produção, né, das frutas que nós estamos colocando aqui, do cogumelo, também tem muitas hortaliças. O que torna aí o solo, o clima de Mogi propício para o sucesso dessas produções? É a localização, é a condição, a localização geográfica? Na verdade, Joyce, é um conjunto de fatores, né? E nesse conjunto de fatores, a gente inclui as condições edafoclimáticas, que é a questão da topografia, do relevo, da temperatura, do fotoperíodo, da formação de solo, né? E com essa topografia, esse relevo que a gente tem, então a gente tem uma parte mais alta na região serrana e uma parte mais baixa. Então isso nos dá uma diversidade muito grande de tipos de solo, né, de formação de solo. Então um solo diversificado, onde a gente consegue ir de um latossolo vermelho amarelo bastante pesado e intenso, plástico, até um solo de várzea, pôr de sol, que muito caracterizado para a produção de hortaliças. Então essas condições, né, a gente tem na região 5 grandes reservatórios de abastecimento de água, né, para consumo humano. E esses reservatórios elevam a questão da umidade relativa do ar.
a gente tem um fotoperíodo muito caracterizado na região. Então, a gente ainda tem, né, apesar de todos os impactos das mudanças climáticas, a gente ainda tem as estações climáticas bastante definidas na região, e isso favorece essa diversidade de produção agrícola pecuária.